Pastor, vamos pro texto aqui. Vamos pro texto, porque tá terminando o tempo, e aí vai parecer que o argumento... Não, o senhor não tá tendo argumento. Assim, ó, tem 3 tipos de eunucos aqui. Eu falei do segundo. O senhor está dizendo que esse eunuco aqui significa o homoafetivo. Eu estou dizendo, me mostra o texto. Não tem que fazer seu curso. Ok, eu não tenho interesse agora, mas tudo bem. Tá, agora no segundo tipo, o segundo tipo... estudado mesmo, você teria visto, saberia. Uhum. Isso é rápido. Então, eu não estudei. O senhor pode me apresentar o texto do seu curso? Não tem. O senhor não sabe o texto. Eu tenho aqui, então tá bom. Quer que eu pegue o dicionário bíblico onde a gente tem isso aqui? Por favor. Enquanto o senhor acha aí, vamos lá. O segundo texto, o segundo tipo de eunuco, é aqueles que se fizeram eunucos pelos homens. Então quer dizer que um homem pode transformar o outro homem em homoafetivo, meu Deus do céu. Entendeu? Então o senhor está dizendo que um homem pode fazer o outro virar homoafetivo? Não estou falando isso. Então desmonta seu argumento, meu amigo. Os transexuais nem sempre são homoafetivos. Tá, o terceiro é aquele que se torna homoafetivo por causa do reino de Deus? Agora você pulou, né? Vamos lá pro segundo. Eu só pulei porque o senhor não tem o argumento do segundo, o senhor tem que fazer seu curso, não sei o quê. Não, você tá misturando tudo. São 3 tipos aí. Eu que estou misturando? Você tá misturando tudo. Bom, tudo isso somente na literatura e no curso do pastor, não, e na literatura homoafetiva, e na teologia inclusiva, a Bíblia Oxford é que vai tratar... Não fala. A Bíblia Oxford não fala isso aqui em Mateus 19. A Bíblia Oxford, se você pegar aí, tem a Oxford Bible aí? Tem. Se você falar no texto de 1 Coríntios 6:9... Peraí, pastor, nós estamos discutindo Mateus ou 1 Coríntios? Porque em Mateus não fala. Pastor, mas nós estamos em Mateus, certo? Vai dizer nós estamos em Mateus até agora, certo? Mas aí eu cito o argumento, você quer pular para outro. E aí na Bíblia... Eu que estou pulando para outro? Nós estamos trabalhando em Mateus, o senhor quer que vai para Coríntios, e eu estou sendo acusado de pular para outro? A teologia bíblica é a do texto bíblico e não a do que as pessoas falam do texto bíblico. Toda vez que ele apresentou uma palavra, vamos para o texto original e vamos para as ocorrências daquela mesma palavra, ocorrências dentro do mesmo texto. Essa é a teologia bíblica. Então, se você quer conhecer... O que são os eunucos, então? Eu apresentei... O que são os eunucos? Ele não usa a Bíblia. Ele não usa a Bíblia. Agora a Bíblia precisa ser interpretada. Me mostra um texto de um eunuco tendo relação sexual. A Bíblia precisa ser interpretada à luz da cultura da época. Tá certo. Então, se eu usa a cultura, a gente fica com a Bíblia. Esse vídeo que você acabou de ver é o pastor César Cavalcante em um debate com um pastor de uma igreja inclusiva, ou seja, igrejas homossexuais, ao qual que ele defende que a Bíblia nunca condenou a homossexualidade e que a homossexualidade é uma variação da sexualidade humana. E ele defende que o amor entre 2 pessoas do mesmo sexo não é um pecado em si, mas o que torna pecado apenas é a imoralidade sexual. Porque na visão dele, ele acredita que houve uma manipulação na palavra de Deus para excluir os LGBTs do reino de Deus. Então o pastor César Cavalcante ele responde e defende que a afetividade bíblica em si ela não é um pecado, porque é aquele afeto que a gente pode sentir pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Em si, esse tipo de afeto, se a gente pode sentir até por um outro homem, nesse contexto de pureza e de respeito, sim, não é pecado. Mas o que torna pecado, biblicamente falando, é o ato sexual. E o debate se deu basicamente em 2 textos. Um, que é Levítico 18:22, que fala, o homem que se deitar com outro homem, abominação é. E foi o texto que o pastor César Cavalcante foi enfático, em que a Bíblia sim desaprova o relacionamento de pessoas do mesmo sexo. Só que o pastor da igreja inclusiva defende que o que é pecado ali é uma idolatria, um sexo cultual, que era feito a deuses pagãos naquela época. Só que o texto de Levítico 18:22 não fala sobre um sexo cultual a deuses de fertilidade, como eles falam, ou que era a ênfase idolatria, não. A ênfase de Levítico 18:22, que fala sobre incesto, fala sobre a mulher se relacionar no tempo que ela estava menstruada, fala sobre adultério e fala sobre um sacrifício de crianças ao deus Moloque. Então a ênfase do texto ao deus pagão seria de sacrifício de criança. Não tem nada a ver em relação à idolatria. Mas o pastor da igreja inclusiva afirma que a ênfase era a idolatria e que julga que o que era pecado era a idolatria e não o amor de pessoas do mesmo sexo.
E o que mais reforça que não há idolatria em relação ao texto de Levíticos é do capítulo 20, do versículo 13, que fala novamente sobre o homem se deitar com outro homem. E no texto especificamente não envolve idolatria. E a continuação se dá quando foram para Mateus 19:12, quando Jesus fala sobre os 3 tipos de eunucos e que a gente deveria aceitá-los como eles são. E a Igreja Inclusiva usa desse texto para tentar afirmar que a igreja deveria aceitar os homossexuais como eles são, sendo que o texto não fala isso. O texto fala sobre a evidência de 3 tipos de eunucos diferentes, e eu vou falar para vocês. E o primeiro tipo de eunuco era aqueles que já nasciam dessa forma do ventre das suas próprias mães. E o segundo tipo de eunuco é aqueles que foram castrados pelos homens. E o terceiro tipo de eunuco é aqueles que se castraram a si mesmos por causa do reino de Deus. E o que entendemos sobre a questão do eunuco? O eunuco era aqueles homens que geralmente eram usados nos reinos para servir aos reis. E que nisso não havia a probabilidade deles acabar se relacionando com alguma princesa, com alguma rainha. Então o rei ele se sentia mais seguro, de colocar um homem eunuco para servir no seu reino. Então realmente existem alguns homens que às vezes nascem com algum tipo de problema, que eles não conseguem se relacionar com uma mulher ou têm essa capacidade de realizar esse ato sexual, Então por isso que Jesus vai dizer, olha, alguns nasceram assim, respeite como eles são, ou seja, não force que ele tem que se casar se ele não se sente bem para isso. E aqueles que eram castrados pelos homens, ou seja, os reis às vezes mandavam castrar alguns homens para não ter esse perigo dele se relacionar com alguém dentro do seu reino, enfim. E tem aqueles que, como diz o apóstolo Paulo, diz, se você não consegue se conter, melhor que case-se para que não peques. Mas caso contrário, se dedique para fazer a obra de Deus, ou seja, tem aqueles que optaram e escolheram renunciar ao ato sexual, a querer se casar, para poder se dedicar totalmente ao reino de Deus, Então, assim, a questão do eunuco seriam esses 3 pontos. Então, claramente, a gente vê que o texto não tem nada a ver com homossexualidade, transexualidade, como o pastor da Igreja Inclusiva ele quer colocar no texto, Por isso que o pastor César Cavalcante falou, e por um acaso um homem tem capacidade de fazer um outro homem se tornar homossexual? Porque o texto fala que alguns foram castrados pelos homens, então nenhum homem ali tem a capacidade de fazer um homem eunuco homossexual, Então, assim, a colocação dele não tem lógica em relação ao texto. Então, o que eu acho sobre tudo isso? Primeiro, a Bíblia ela é enfática, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que há uma discordância da parte de Deus em que 2 pessoas do mesmo sexo se relacionem ou se unam de alguma forma. E 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, na cidade de Corinto, pessoas que foram efeminadas, como no grego Assenokoitai e Malakoi, foram mudados pela graça de Deus. O texto é muito claro sobre isso, tanto quanto outras pessoas com qualificações de pecado, como adúlteros, idólatras, foram mudados pela graça de Deus. Então, esse texto já é muito claro que houve pessoas que foram transformadas nessa área, pessoas que mudaram de vida, Então a Bíblia ela é muito clara que Deus não aprova o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo e que ainda houve pessoas que foram transformadas, tomaram a decisão de renunciar e mudar de vida, basicamente. Então não existe um texto sequer que ele possa usar para dizer que de alguma forma Deus aprova a homossexualidade, porque não existe nem sequer um versículo que aprove esse tipo de ideia. Então, seja a teologia inclusiva é uma heresia, é um engano. Eles não conseguem provar na palavra de Deus a afirmação deles. Usa alguns textos isolados, como o centurião, como se o centurião fosse gay e que Jesus promoveu o milagre ali,
Ou como Davi, que teve um amor como comparado a mulheres como Jonatas. Só que não faz sentido que ainda que Davi tivesse tido um amor, se relacionado com Jonatas, ele foi o segundo o coração de Deus e se arrependeu dos pecados que ele cometeu. Ou seja, se ainda que isso fosse uma verdade, Davi teria se arrependido de ter, possivelmente, que não aconteceu, de ter se relacionado com Jonatas na visão da igreja inclusiva. Ou seja, não dá, não tem como, é uma heresia, não existe. Tenho muitos amigos meus que frequentam essa igreja, não tenho nada contra, mas eu preciso me ater ao que a palavra de Deus diz e eu dou testemunho pessoal daquilo que eu vivo. Jesus me transformou nessa área, mas uma das coisas que o Senhor deixou muito claro, falando a minha pessoa, é que não tinha como eu caminhar com Ele ao querer viver a própria homossexualidade. Então eu reforço, além do meu testemunho pessoal, que ao Deus ao qual eu sirvo, Ele não me permite viver a homossexualidade e estou dando testemunho de mim mesmo. E além que a palavra de Deus também ela é totalmente contra a conduta homoafetiva. E que a teologia, inclusive, ela não subsiste na palavra de Deus e ela nem consegue se comprovar na própria palavra. Pois a teologia bíblica ela é do texto bíblico e não do que elas falam a respeito do texto. Pois vamos ao texto original para analisar as ocorrências daquela mesma palavra e voltadas dentro do mesmo texto. Essa é a teologia bíblica, ou seja, não tem como eu fazer uma leitura clara da palavra e querer acrescentar algo nessa palavra que não esteja escrito. Precisa haver um contexto, podemos analisar um pouco o contexto cultural, porém, a palavra ela precisa ser clara na sua expressão e naquilo que está escrito. E com isso é muito claro que Deus desaprova, sim, a união de pessoas do mesmo sexo.